Olá, Shalom, meus amigos do grupo, Shalom, More André. Estou aproveitando que eu estou aqui na casa de minha mãe e estou gravando esse vídeo para vocês. Eu gostaria muito de agradecer ao More André, a todos os amigos do grupo, por tudo de bom que tem acontecido em minha vida, pelo fato de eu ter conhecido a todos vocês. Vocês não sabem o quanto vocês são especiais para mim. E eu fico assim maravilhado de poder fazer parte de um grupo igual a esse. As aulas que eu tenho tido com More André têm sido assim fantásticas, de uma explicação assim fora de série. E eu realmente só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo para todos. E fica aqui meu Shabbat Shalom. Muito bem. Então, veja. Então, vamos aqui, ó. Este 32 caminhos é o primeiro começo. A partir dele se expande 32 caminhos. Isso significa que a Torá, que é Zerampim, está incluída nas 22 letras e nos 10 mandamentos. Este Rorimã é um pai para os pais. Qual pais? São Hesed, Gevurah, Tiferet, de Zerampim. Nesta Rorimã há um começo e um fim, que são, portanto, chamados de Rorimá superior e Rorimá inferior. Começa no Rorimá superior, né, e o fim é Rorimá inferior. O primeiro é o começo e o segundo o final. Quando o Rorimá expandiu, né, de Zerampim, é chamado de pai para todos os pais, né, que são ali as sefirotes que a gente viu. Tudo está incluído apenas nesta Rorimá, como está escrito, em sabedoria fizeste tudo. Vamos ver aqui, Terrilim 104, 24. Ma, né, Rabu, Masheira, Adonai, Kulam, Berra-Rorimá. Tá vendo? A Cita Malea Haaretz Ineina. Então, a partir daqui, ó, Berrorimá, é que tudo foi feito conforme está dito aqui no texto, né? Em sabedoria, em Rorimá fizeste tudo. Ou seja, esses 32 caminhos de sabedoria que nós temos que saber, na verdade, tudo foi feito assim. Por quê? Porque os 32 caminhos, eles são referenciados em muitas gematiotes, né? Através desses 32 caminhos que nós estudamos, vez por vez, a gente já está prometendo a vocês fazer de novo, refazer essas aulas desses 32 caminhos, mas seria muito bom que vocês pelo menos soubessem as letras hebraicas, né? Então vocês vão estudando as letras hebraicas, gente. Agora a gente vai falar de Aba e Ima, que são Rorimá e Biná. O Rabi Shimon diz aos outros rabinos que a Tika Kadish estabeleceu tudo como masculino e feminino. Não aquele masculino e feminino que a gente entende, doação e recepção. E que quando o Rorimá surgiu e brilhou, brilhou apenas como homem e mulher. Rorimá é um pai e Biná uma mãe. Quando se juntaram, deram à luz a Zerampim e Malhut, e assim a fé se espalhou. O Rabi Shimon fala sobre o rio que corre e que se chama Mundo Vindouro.
dizendo que este é o Éden dos justos, que merecerão a vida no mundo vindouro. Ele agora diz explicitamente o que apenas insinuou ao longo da sua vida. O santo nome inclui tudo. Veja, que o santo nome, quem é o santo nome? Yud-Kei Vav-Kei, não é? Ele inclui tudo. Então, deixa eu achar aqui que eu... Vamos ver aqui. Zerampim, Malhut, assim a fé se espalhou. Rabi Simão, então, fala sobre o rio, que se chama Mundo Vindouro. Veja, esse rio é Mundo Vindouro, dizendo que este Éden dos justos, né? É este Éden que os justos merecerão a vida do mundo vindouro. Ele agora diz explicitamente o que insinuou ao longo da vida, que o santo nome, ou seja, Yud-Kei Vav-Kei, inclui tudo. Inclui Rorimá, Biná, Zerampim também Malhut. Por isso que o tetragrama se espalha ali pela árvore sefirótica. Também aprendemos como Salomão interpreta as duas descrições. Da fêmea, que são duas descrições que ele tem para a fêmea, uma é meu amor, e outra ele chama de minha noiva. Em Shiraxirim, que são Ima, tá vendo? Essa primeira, meu amor, que são Ima e Malhut. Então, meu amor é Ima. O que é Ima? Biná. E o que é Malhut? Meu amor, não é? Minha noiva, perdão. Minha noiva. Rabi Shimon fala sobre o fluxo interminável em que emerge do jardim, que é Malhut. Em outro contexto, ele diz que Biná é pai e mãe, que Biná é pai, mãe e filho. Muito bem. O Rabi Shimon levantou as mãos e ficou contente. Ele disse: certamente é um tempo de revelação, e há uma necessidade de tudo em tal momento. Aprendemos que quando a mais escondida Tika Kadisha queria se preparar, ele estabelecia tudo com masculino e feminino, doação e recepção. Mas onde o macho e fêmea foram incorporados em cada sefirá, eles sobreviveram apenas por outra existência de macho e fêmea. Este Rorimá, essa sabedoria que inclui tudo, ou seja, Rorimá de 32 caminhos, quando surgiu e brilhou o Atika Kadesha. Brilhou apenas como macho e fêmea, como Rorimá expandiu e produziu Biná, a partir de si mesmo, e assim a macho e fêmea. Rorimá é um pai e Biná uma mãe. Rorimá e Biná são pesados como a mesma medida, macho e fêmea. Ou seja, Adão e Rava, ou seja, também ambos são iguais. Por causa deles, tudo suportou por meio do macho e da fêmea, pois de outra forma eles não teriam existido. Este início, ou seja, Rorimá de 32 caminhos, que são Aba e Ima, é pai de todos os pais, que são Rorimá, Gevurá, Tifrit e Zerampim, Rorimá e Biná, que são Aba e Ima, unidos com um, um no outro, perdão, e brilhando um no outro. Quando se juntaram, deram a luz de Zerampim e Malhut, e a fé que é Malhut, chamada fé, Emuná. Divulgue na Agadá, né, é divulgada na Agadá que Ravi e Abba, Sabá, aprendemos assim. O que é Biná? Quando Yud e Rei se uniram, ou seja, Rorimá e Biná. Concedeu luz e gerou um filho, Zerampim. Por isso é chamado Biná, por dar à luz o filho. É a palavra que vem do hebraico bem, de Yud Rei, Vav Rei. De Yud Rei, né? Ou seja, Zerampim é filho de Yud Rei. Como Biná é grafado com bem, e as letras de Yud Rei, que é a perfeição geral, pois tanto Rorimá e Biná se juntam, e o filho Zerampim, não é? Entre eles que compreende filho, com seu estabelecimento à perfeição geral, ou seja, tudo. Pai e mãe, Rorimá e Biná, filho e filha, Zerampim, e Malhut, que são as quatro letras do nome Yud, Rei e Vav Rei, que vão aqui, então, brotar com toda realidade. Deixa eu mostrar algo para vocês, para a gente também poder compreender, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui a palavra binar, né? Vamos pegar a palavra binar e a gente vai repetir aqui um segredo com vocês. Olha, a palavra binar que está, não é?
Ela está aqui nessa Sefirot, tá vendo? Biná. Agora, que a gente tem a palavra biná aqui dentro, né? Ó, biná. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Botá-la aqui fora para a gente poder, então, analisar, né, aqui como que vai ficar esse aspecto aqui, o que, que a gente está falando. Veja, na própria palavra biná, a gente está vendo aqui que existe a palavra o quê? Bem, tá vendo? Ó? Beit, aqui o beit que dá a palavra bem. O que, que é bem? Bem é filho, né? Ó, a palavra bem, o beit e o nun, bem, que é filho. E aí a gente vai ter, então, o resto do tetragrama, tá vendo? Iá. Então é filho de quê? De Yud, né? O Yud está onde? O Yud está aqui, olha, ligando essas duas sefirotes, que é o mundo de Atzilut. E o outro Rê da letra do nome Biná, que está aqui, ó, Yud Rê. Esse Yud Rê é pai do Vav aqui de Zerampim, que vai gerar depois aqui, não é, um outro filho, que é a letra Rê do mundo final. Então é isso que está tudo incluído no nome do Eterno. Está vendo? Yud Rei Vav Rei, de onde brota toda a realidade. Tais coisas não foram feitas para serem reveladas, exceto para santos elevados que entraram em Rorimá e saíram dela em paz. E conhece o caminho do santo bendito seja ele, que nunca se move deles para a direita ou para a esquerda. Como escrito, porque os caminhos de Hashem são certos, e os justos andam nele. Isso é Rocheia 14:10. Bem-aventurada a porção daqueles que merecia conhecer seus caminhos, e que não se desvia e nem é enganado por eles, pois esses assuntos estão escondidos e os santos elevados brilham sobre eles como um que brilha a luz de vela. Essas palavras foram entregues apenas àqueles que entraram em Rohimá, ou seja, no caminho dos 32, né, segredos de Torá. E saíram para quem não entrou e também nem conseguiu sair, é melhor para eles que não tivessem nascido, pois é sabido diante da mais escondida Kadisha que essas questões brilham em meu coração com a perfeição do amor e do temor diante do Santo Bendito seja ele. E esses meus filhos aqui dentro, eu sei que eles entraram em Rorimá e saíram dela em paz. Ou seja, ele está falando aqui dos sábios. E eles brilharam sobre esses assuntos, embora não sobre todos eles, e agora brilham plenamente como convém. Bem-aventurada a minha porção com eles neste mundo. O Rabi Shimon disse, tudo que eu disse de Atika Kadisha e tudo que eu disse do Zerampim é tudo igual. É a mesma matéria sem divisão. Bendito seja ele e bendito seja o nome para todo sempre. Veja, esse começo que se chama Pai está incluído dentro de Yud, que sai e brilha do Santo Masal, a Santa Sorte, que é a barba, não é? Yud, portanto, inclui todas as letras, nomeadamente Vav, Dalit, uma vez que é totalmente escrita com Yud, Vav, Dalit. Yud compreende todas as outras letras, como cada letra começa com um ponto, que é Yud. Yud é o começo e o fim de tudo, como o Rorimá superior, que é o início de tudo, e é chamado Yud. Assim é o Rorimá inferior, o fim de tudo, ou seja, Malhut. O que ele está falando aqui? Que quando eu vou começar qualquer letrinha, não é? A gente vai criar um TELI, como a gente tem lá no nosso canal, basta acessar, tem lá explicando como se escreve as letras hebraicas, tem todo um sistema para escrever as letras hebraicas, não pode ser de qualquer maneira, né? Assim como eles fazem na Torá, lá eles fazem linhas, tudo certinho, tudo muito bem organizado, diga-se de passagem, para quê? Para que se saiba que a pessoa está lidando ali com questões sérias, veja. Então, quando eu boto aqui, não é, essa linha, eu estou vendo aqui ó, que tudo começa em cima dessa linha, tá vendo? E aqui em cima dessa linha, eu tenho aqui, ó, todas elas começam com Yud, tá vendo? A letra fica pendurada pelo Yud
aonde? Fica pendurada exatamente em cima da linha lá. O Yud, todos eles têm um pequeno Yud acima. Então, todas as letras terminam, começam, e todas as letras vão começar com Yud. Quando eu boto a pontinha, não é? Tá vendo aqui, ó, um Yud no final, um Yud ali, um Yud aqui no final, tá vendo? Quando eu boto a pontinha do lápis no papel, eu já fiz um Yud. É um ponto. Tudo começa com esse ponto. É isso que o Zohar está explicando aqui também, quando nós vamos escrever as letras hebraicas e como tudo começa. Aquele que sai, flui, ou seja, Biná, que sai de Rorimá, é chamado do mundo vindouro. Ou seja, aquele que sai e flui, ou seja, Biná, que sai de Rorimá, é chamado de mundo vindouro, porque corre sempre e nunca para. Esse é o Éden dos justos, que merecerão a vida naquele mundo vindouro, que rega constantemente o jardim, ou seja, masculino e feminino. Ele nunca para. Diz sobre isso, como uma fonte de água cujas águas não falham. Isaías 58:11. Esse mundo vindouro é criado com o Iude, ou seja, por Rorimá, que se chama Iude. Este é o significado de um rio que saiu do Éden. Isso é Biná saindo de Rorimá, que é chamado de Éden supernal. Rega o jardim, isso é Bereshit 2:10, ou seja, regar macho e fêmea, chamado Vav Dalet. Já que Yud, totalmente grafado, inclui as duas letras Vav Dalet. O que está falando aqui para gente? E quando eu vou escrever o Yud por extenso, não é? Eu tenho aqui, ó, que escrever exatamente como. Eu pego o Yud aqui, ó, esse Yud, o Yud que está aqui em cima, e a gente faz isso nas expansões do nome divino. Eu tenho que pegar o Esh, eu tenho que pegar aqui o Yud, não é? Ó, eu tenho que escrever ele como? Por extenso. Como que eu vou escrever o Yud? Eu escrevo esse Yud por extenso. Eu vou ter que pegar e escrever como eu escrevo a letra F. Como que eu vou escrever F? Aqui, ó, F. Olha lá, escrevi o F. Né? É uma letra só, mas ele, quando eu boto a sonoridade total, eu tenho F. O Yud, eu vou ter que, então, escrever usando aqui, ó, letras hebraicas, né, para escrever por extenso. E aí eu vou escrever aqui exatamente Yud. Tá vendo? Olha lá, escrevi Yud. É isso que está falando lá. Eu escrevi por extenso Yud. A letra agora tem uma sonoridade. E quando eu falo ela, Yud, eu não vou falar, é só uma letra. Eu estou falando três letras, Yud. Vá ver, três letras, tá vendo? Então veja, aqui é isso que está explicando. Então, esse Yud aqui que eu vou escrever, não é? Que vai ser por extenso, não é? E aí vai estar falando aqui que vai falar do masculino e feminino, e Yud, ou seja, por Rorimá, que é chamado de Yud. E aí vai falar que saiu do Éden, já que o Yud totalmente grafado inclui as duas letras Vav e Dalet, como será explicado. No livro da Haggadah do Rav Yeba Shabá, aprendemos por que Vav e Dalet estão incluídos dentro do Yud. Ele explica, esse plantio do jardim, que é Zerampim, se chama Vav. E há outro jardim chamado Dalet. Deste Vav, que é Zerampim, Dalet é regado, que é Malhut. Este é o segredo da palavra. E um rio saiu do Éden para regar o jardim. Que Éden é supernal, Rorimá, que é Yud. Ele rega o jardim que se refere a Vav, que é o Zerampim. E daí se separou e se ramificou em 4 riachos. Refere-se ao Dalet. Veja, o número 4, o Dalet é 4. Ou Malhut. Tudo isso está incluído dentro do próprio Yud. Quando escrito por extenso, a gente tem lá, né, o Vav e o Dalet. Veja, a gente não está falando somente de escrever uma letra. Por extenso, a gente está falando do tetragrama que se divide na árvore sefirótica. Yud está aqui, como a gente viu, o Re aqui. Aqui nós temos o Vav, não é? E o Dalet aqui que vai representar Malhut. Porque através desse caminho, o Dalet já não deve ser lido Dalet, mas Delet. A pessoa conseguiu a compreensão, chegar a um nível de Hassadim, de doação, para chegar a esses níveis. E aí é isso que está falando aqui.
Por causa disso, tudo está incluído no Yud, que é Rohimá. Rohimá é chamado de pai para os pais, que são Hesed, Gevurat, Tiferet e Zerampim. Um começando e tudo, uma casa para tudo, como está escrito. Pela sabedoria se constrói uma casa, ou seja, Mistelei 24:3. Não é uma casa, é uma casa no mundo espiritual. E em sabedoria fizeste todos. Terlise 104:24, como a gente leu, ou seja, Rohimá, em seu lugar, não é revelado nem conhecido, né? Nesse caso, quando se une a Ima, que é Biná, alude-se em Ima. E é por isso que Ima é feito tudo, inclusive na qual o início e o fim de tudo é dado a conhecer, e indica, ou seja, Rohimá supernal e inferior. Rohimá que é Malhut, pois tudo está escondido dentro dela, o que inclui tudo e o santo nome. Até agora, diz ele aqui que fez alusões, mas não disse explicitamente todos esses dias. Agora, os aspectos estão impressos. Yud Rei, Vav Rei, inclui este Rorimá, ou seja, Rorimá de 32 caminhos, que é Aba, não é? Aí, ponto final. Rei é Imã, e se chama Biná. Vav e Rei são as duas crianças, Zerampim e Malhut, que são adornadas por Imã. Aprendemos que Biná, ou seja, duas crianças, né, no caso aqui são dois filhos. Aprendemos que Biná inclui todos eles, porque Yud, que é Rohimá, está unido com Rei, que é Ima. E eles geram um filho que é Zerampim. Este é o significado das letras de Biná. Um pai e uma mãe, que são Yud e Rei, com um filho, o hebraico que é da palavra bem, entre eles, porque Biná são as letras de bem, Yud e Rei, como eu expliquei anteriormente, filho de Yud e Rei. Agora temos que examinar Biná, mas se chama Tevuná. Por que se chama Tevuná em vez de Biná? E ele responde, pois Ima se chama Tevuná ao amamentar as duas crianças, um filho e uma filha, que se chama Vavirrei, ou seja, Zerampim e Malhut. Nessa época chama-se Tevuná, já que tudo está incluído nessas letras. Na letra Bem, que é filho, e Bate, que é filha, que são Vav e Rei, ou seja, Tevuná é grafado com as letras de, ba, de Bem, não é? Ben Yud também da letra Bat, Beit Te, Tav, como está aqui, ó. A gente tem Ben Yud final, ó, bem no final, perdão, e Ben e Tet. E tudo é um todo, ou seja, Tevuná. Tudo isso aqui é Tevuná. Em seu livro, o Rabi Raboná Sabá disse que a primeira descrição que o rei Salomão revelou, quando disse, eis que é justo meu amor, Shirachirim 1,15, vem dela, ou seja, relaciona com Ima, a quem Abba chama de meu amor. A segunda descrição que se mencionou vem comigo do Líbano, minha noiva, Shirachirim 4,8. É considerada uma noiva que é núquiva inferior, ou Malhut, quando aos que dizem que ambos se relacionam com a Anukiva inferior Malhut, não é assim, porque o primeiro rei, de Yud, rei Vavirrei, que está lá em Biná, não é considerado uma noiva, mas meu amor, como a gente viu anteriormente. Porque Aba e Ima são considerados amantes, mas o último rei é considerado noivo em certos momentos, pois em muitas ocasiões o macho Zerampim não se une a ela, mas a abandona. Nesse tempo está escrito, também não se aproximarás de uma mulher na impureza do seu fluxo menstrual. Vaikra 18:19. Quando a fêmea é purificada e o macho deseja se unir a ela, ela é considerada uma noiva, porque ela vem como uma noiva de verdade. Mas quando o Ima, né, o desejo de Aba e Ima nunca para, eles emergem como um e descansam como um. Um não para de fluir para o outro, nem sai do outro, porque está escrito, e um rio saiu do Éden, Bereshit 2:10. Saiu significa constantemente, incessantemente, como escrito, como uma fonte de água cujas águas não falham. Então não falham, Ishaiah 58:11. Por isso está escrito, meu amor, sobre Ima, porque ela habita em desejo fraterno, e o amor com absoluta unidade. Mas aqui em Malhut ela é considerada como uma noiva, porque quando o macho que vem de Zerampim para se juntar a ela, ela é uma noiva, e vem como uma noiva de verdade.
Por essa razão, Salomão interpreta as duas descrições da fêmea, Ima e Malhut. A primeira descrição do Ima é vaga, porque Ima, que é Biná, é vaga oculta. E a segunda descrição de Malhut dá mais explicações, e não é tão vaga. Mais tarde, aplica-se todo o valor de Malhut ao superior Ima, Biná, como escrito, ela é a única de sua mãe, ela é a escolha dela, que o gerou, Shirashirim 6,9. E como Ima está enfeitada com a coroa de uma noiva, não é? E o desejo de Ud, que é Rorimá, para com ela nunca para, ou seja, essa ligação de Biná e Rorimá nunca para. E ela está ligada aos seres superiores e também inferiores. Portanto, a liberdade de todos os escravos estão sob a sua jurisdição, para purificar tudo como escrito. Porque naquele dia vos perdoará, Vaikra 16:30, e santificará o 50º ano, será um jubileu para vós. Vaikra 25:10. O que é jubileu? Né? Aqui vai, no hebraico, casebre, é uma pergunta. Está de acordo com a palavra, os que espalham suas raízes pelo rio. O hebraico aqui, Yuval, de Eremiarro 17:8, para jubileu, significa um rio depois do rio, que é imã, que sai, flui e emerge ininterruptamente para o jardim, que é Malhut. Está escrito, se do hebraico in, você clama por sabedoria, biná, e levanta a sua voz para a compreensão, tevuná, Michelei 2:3. Ele pergunta, uma vez que disse mãe, né, do hebraico, aqui, mãe do hebraico an, que está aqui, ó, ou in, na verdade, né, aqui embaixo nós temos um pontinho, que é o irique, então do hebraico in, que é mãe, você chora depois de binar, né? Porque acrescenta e levanta a sua voz para tevuná. E ele responde, tudo é como eu disse, que quando Biná amamenta o filho e a filha chama-se Tevuná, ela pergunta qual é, e responde, Biná é superior a Tevuná, Biná é pai, mãe e filho. Já que Yud, Rei e Vav Rei são pai e mãe, como um filho entre eles, que é o Vav. Ou seja, Biná é escrito bem, né? Ou seja, filho de Yud Rei, a primeira parte do tetragrama. Toda a Tevuná é inteiramente de crianças, como escrito com as letras de bem, filho, bate e filha. Vav Rei e Yud Rei são mencionados neles a partir disso. Então, nós entendemos que Biná é superior, né? Biná é superior a Tevuná. Porque o pai e a mãe, que são Yud Rei, estão apenas em Biná. Mas em Tevuná não há Yud-Rei. Certamente, a mãe se agacha sobre os filhos, Vav-Rei, que é a segunda parte do tetragrama, enquanto a própria mãe não aparece lá. Portanto, Tevuná contém apenas as letras de bem, bate, Vav-Rei, de bem, né? E aqui as letras de Tevuná, ela vai conter nela as palavras, deixa eu achar aqui, a palavra Tevuná. Está aqui, ó. Então, aqui na palavra tevuná, se nós lemos daqui, ó, é bate, tá vendo? Para trás, ó, beit, tave, bate. Ou a palavra também bem, aqui, ó, codificada aqui dentro. E no meio nós temos Yud e Re, né? A segunda parte do tetragrama. Muito bem. Então, aqui ele segue, veja, essa questão de bate e quando você vai se fazer esse rito que se faz, né, dentro do judaísmo, não é muito bem isso se deve entender do texto, tá vendo? A palavra tevuná estão incluída bem bate, que está abaixo de Rorimá e Biná, que são ali pai e mãe, tá? Assim somos todos os dois filhos de Zerampim, chamado tevuná, enquanto o conjunto de pai, mãe e filho, que são Rorimá, Biná e Zerampim. É considerado Biná, né? E quando o deseja incluir o de rei, né? Ou seja, a primeira parte do tetragrama também, eles estão incluídos em Biná.